Graças e paz a todos. Nós vamos dar sequência agora, nesse instante, à nossa jornada bíblica com as respostas das perguntas da semana de 23 a 29 de agosto. As perguntas que o pastor nos manda e as respostas também que ele manda. Ok? Então a primeira pergunta está no livro de Jó. O que Deus faz com o trovejar de sua voz? E a resposta é Jó 37:5. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos, né? Essa expressão trovejar aqui, ela tem dois sentidos. Uma é a potência da voz de Deus, né? É algo assim que está ao alcance de todo ouvido, todos os homens, toda a humanidade. Quando Deus fala, quando Deus se expressa, todos ouvem, né? A potência aqui, né? Trovejar vem da potência dessa voz. E Jó dá uns exemplos aqui, que quando essa voz de Deus troveja, né, a gente espera assim grandes chuvas, né? Porque quando Deus fala, está para acontecer grandes coisas, né, na nossa vida, na vida dos homens, né? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz nada em vão, ele não fala em vão, né? As palavras dele não são como as palavras dos homens, jogadas ao vento, né? As palavras de Deus, ela sempre vem acompanhada das ações de Deus, né? E é claro que hoje a gente não aplica assim, literalmente, né, essa expressão. Porque ninguém ouve mais a voz estrondosa de Deus como no passado. Deus falou, né, no passado de uma maneira e hoje ele fala de outra maneira aos homens. Então, nós que temos fé, cremos nesse Deus maravilhoso, nós temos essa percepção, né? Nós temos assim, digamos, o ouvido espiritual, né? Para poder estar ligados e ouvindo e entendendo aquilo que Deus quer de nós, quer para a nossa vida. E Deus se expressa através da sua palavra, né? Aí nessa passagem, a gente vê que Eliú, né, ele estava ali discorrendo sobre as obras de Deus, né, como são maravilhosas as obras de Deus, né? E por ser tão maravilhosa, tão grandiosa, o homem não compreende na sua totalidade, né? Porque é tudo muito majestoso, tudo muito enorme. Então, na maioria das vezes, nós não entendemos, não compreendemos, né? E ele continua dizendo aqui que Deus sempre fala no momento certo, no tempo certo, né? E que no tempo certo ele se fará ouvir, né? Então que a mensagem de Deus ali, na hora certa, ela será compreensível para todos os homens. Mesmo que a gente não tenha ainda assim, a capacidade de entender na totalidade essa grandeza de Deus, no momento certo nós vamos entender isso, né? Porque Deus é bom, ele se importa, né? Ele quer que a gente o entenda, o compreenda, né? Que quando a gente ouça a sua voz, a gente entenda exatamente o que ele quer falar. Não é isso? Então, quando você acha que Deus não está falando contigo, não está respondendo, né, às suas orações, às suas indagações, né, está demorando muito, fique certo que no momento certo Deus vai falar e você vai entender, né? Então você tem que orar pedindo discernimento de Deus, né? Tem gente que fica triste, melancólico, né? Começa a levar uma vida assim, pessimista, porque acha que Deus não está falando com ele. Não é isso? Mas nós não. Nós devemos assim, sempre ter uma atitude positiva, né? Alegre, né? Satisfeita, né? Porque nós temos que entender que Deus nos ouve. E no momento certo ele vai responder. Então, o desânimo não pode fazer parte da vida do cristão. É difícil, é duro falar isso, né? Algumas pessoas vão falar, mas eu passo por tantos problemas, tantas tribulações, Deus não me ouve, não me responde. E a pessoa fica triste. Não pense assim, né? Porque se você está passando por uma experiência, né, ruim, você não gosta, você fique sabendo que Deus está preparando algo. E quando Ele falar contigo, você vai entender exatamente qual a vontade dEle para a sua vida. Amém? A próxima pergunta também está no livro de Jó.
Que recursos Deus usou para abençoar a Jó? O que Deus fez? O que ele usou, né? Quando ele abençoou Jó? E a resposta está em Jó 42:11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Interessante, né? Muitas lições a gente pode tirar dessa passagem aqui. Esse texto é um texto maravilhoso que nos ensina muito, né? Aqui a gente vê assim a importância da família, né, na vida da pessoa, né? Os amigos, né? Pessoas que não têm amigos, é uma vida triste, solitária, né? Pessoas que têm uma família desunida, né? Também é uma vida triste, né? Porque ele não tem para quem olhar para o lado, né? Ninguém para estender a mão ali, né? Então Deus usa aqui a família de Jó e os amigos de Jó para levar as bênçãos que Deus tinha para eles, né? Bênçãos assim materiais, né? Dinheiro, né? Ouro, né? E a presença deles ali ao lado de Jó naquele momento ali. É isso? Jó estava saindo de um período muito triste e negro na vida dele, né? Além de perder tudo que ele tinha, os filhos, ele tinha perdido até a própria saúde. É isso? Então agora era o momento da virada na vida de Jó. Nós vimos isso, estudamos o livro de Jó até aqui, né? Jó, em momento algum, ele vacilou na sua fé, né? Ele duvidou, né, do Deus que ele acreditava. Ele confiou nesse Deus. E esse Deus agora estava respondendo, né, a Jó, mostrando a Jó o que acontece com aqueles, né, que confiam e depositam em Deus a sua confiança. Então, aqui, mais uma vez, Jó está nos mostrando que da mesma maneira que ele tinha fé em Deus, era firme, uma fé firme, né, inabalável, né, ele está mostrando aqui que ele também era essa pessoa para seus irmãos e seus amigos, né. Ele tinha um excelente relacionamento com seus irmãos, suas irmãs, seus amigos. E tinha muitos amigos, né. Ele, durante a vida dele, ele com certeza angariou ali essas amizades através das suas atitudes positivas, né? Não deve ter enganado ninguém. Ele deve ter estendido a mão para essas pessoas também, né? Para sua família e seus amigos ali. Porque eles foram ali, comeram com ele, né? Fizeram um banquete, consolaram ele, né? E o ajudaram ali, deram dinheiro, joias. Isso transformou de novo a vida de Jó. E como ele era um excelente administrador, excelente, porque ele foi uma das pessoas mais prósperas da geração dele, ele usou isso, né, para dar essa guinada na vida dele. Ok? Então nós devemos ser assim. Nós devemos cultivar, né, nossos amigos, nossas amizades, né, com todos, principalmente com os da nossa família. A próxima pergunta está em Filemão. O que Paulo disse a Filemão sobre as dívidas de Onésimo? A resposta é em Filemão 1,18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Interessante, né? Muito interessante, né? Mais uma lição aqui maravilhosa. Alguém possa chegar, né, para um credor seu e falar assim, bota na minha conta. Não é isso? Você tem uma dívida com alguém e chega uma pessoa e fala, bota na minha conta. Isso é maravilhoso, né? Onésimo aqui, o nome Onésimo, ele significa útil, né? Onésimo, até ali, né, depois que ele fugiu lá de Filemão, ele era uma pessoa inútil, porque a pena para um escravo fugitivo naquela época era a morte. Então era um escravo que ia estar morto, né? Não valia para nada. Mas através da conversão de Onésimo, ele passa a ser uma pessoa útil, né? Útil para o trabalho, para o evangelho, para a pregação do evangelho. Por isso que Paulo está aqui intercedendo em favor de Onésimo. E falando para Filemão, se tem alguma coisa que ele deva para você, bota na minha conta. Porque com certeza Onésimo, quando fugiu, deve ter levado alguma coisa de Filemão. Além do tempo que ele, né, teve fora lá, isso também era uma dívida, ele não estava trabalhando, ele estava devendo isso para Filemão.
Então Paulo está intercedendo aqui. Isso nos remete para nossos dias, né, de hoje, nossa vida cristã. Né? Nós tínhamos uma dívida enorme também para com Deus, não é isso? Jesus falou, bota na minha conta. O seu pecado vai estar na minha conta. Eu vou pagar esse pecado. E foi pago realmente, lá na cruz. Né? Jesus se tornou assim o nosso liberador, nosso fiador. Ele pagou nossa dívida. Né? E nos trouxe de volta, né, para o convívio do Senhor Deus. Porque ele ocupou o nosso lugar na cruz. Né? Então, o que Paulo está mostrando para Filemão, que ele não trata Onésimo mais como um escravo. Né? Não é mais um servo. Agora ele é chamado de irmão, um irmão amado. Né? Então, quer dizer, essa conversão, né, de vida que Onésimo teve foi uma conversão genuína, que tocou Paulo, né? Paulo ficou tocado, isso. Então, além de ser agora um irmão, ele era um companheiro na obra de Deus, companheiro de Paulo ali na obra de Deus. Né? Então, por isso que Paulo, mais uma vez, está aqui pagando a dívida do ex-escravo Onésimo aqui, que agora é o irmão de Paulo. É isso? E o perdão não deve ter custado barato, né? Não deve ter custado barato para Paulo. Da mesma maneira que o perdão que o Senhor Jesus nos dá não é barato. Custou a vida do Senhor Jesus. Né? A gente costuma dizer, né, que a salvação é graça, né? É de graça, mas não é barato, com certeza. Então a próxima pergunta está no Salmos, livro de Salmos. Né? O que acontece com quem habita no esconderijo do Altíssimo? A resposta está em Salmos 91:1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Né? O salmista escreve aqui o Salmo, ele está usando aqui o contexto da caminhada de Israel pelo deserto. Né? Quando estava indo ali rumo à terra de Canaã. Muitos perigos, né? Eles conviviam diariamente com muitos perigos. E eles tinham que confiar em Deus todo o tempo. A vida deles estava na mão de Deus. Né? Deus os guiava ali no deserto. Coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Não é isso? Então, quer dizer, ele está mostrando aqui que quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele vive, né, tranquilo e seguro, né? Ele tem a segurança. Não é isso? Porque habita, né? A habitação é a nossa casa, o local onde nós moramos. Não é isso? Imagina você ter um local escondido, preparado por Deus, para que você possa estar ali, né, em segurança, escondido, longe de todo perigo, não é isso? Todos os problemas. Né? Porque quando fala habita, né, isso é uma ideia de lá, lugar seguro, que a gente se sente seguro, confortável. Né? A gente se sente assim até emocionalmente, né, bem, porque nós estamos em casa. Né? Então imagina, a gente está habitando num lugar que Deus criou, o Senhor criou para nos esconder a quem Ele ama. Né? É um lugar escolhido por Deus. Deus escolheu esse lugar. Né? E nos guarda ali. Né? É impossível a gente, né, nesse local, não se sentir seguro. E quando ele diz a sombra do Onipotente, a gente pode ver que quando a gente está na sombra do Onipotente, é como se fosse uma grande árvore, nos protegendo ali dos raios do sol, né? Do calor abrasivo ali do sol. Então isso nos traz assim frescor, né? Uma brisa suave. É tudo de bom, né? Estar ali à sombra do Onipotente. Né? Então a gente imagina isso, que a gente está ali, debaixo de uma árvore tão poderosa, né? Imponente, nos dando sombra, né? Que é onde a gente possa descansar. Não é isso? E quando se fala que é onipotente, né? Está falando dos atributos de Deus, dos maiores atributos de Deus. Não é isso? Então, a gente tem que entender que habitar no esconderijo do Altíssimo, estar sobre a sombra do Altíssimo, é estar guardado, né, como um tesouro, não é isso? Por Deus, num lugar que Ele preparou especialmente para nós. Né? E se você ainda não achou esse lugar, né, entregue sua vida a Jesus, confia nele.
que ele é o mapa que vai te levar para esse lugar. Ele é um esconderijo, está escondido. Jesus é o caminho, ele vai te indicar exatamente onde é esse lugar. Essa passagem é muito linda, muito maravilhosa. A próxima pergunta está em Hebreus. Como Deus tem falado nos últimos dias? E Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1:1 e 2. Esses versos, né, ele nos mostra, né, que a igreja hoje, né, ela tem ignorado a palavra de Deus, né? Ela parece que esfriou na sua fé, né? A gente não vive através da fé mais, não é isso? A gente não busca mais Deus, né, verdadeiramente, né, em espírito e verdade. A gente vai atrás de doutrinas humanas, de homens, né, revelações. O que o homem fala, a pessoa vai atrás. A gente vai atrás de visões, né, modismos, né? E aqui está nos mostrando que Deus nos fala através da palavra dele, através da Bíblia. Antigamente, eles não tinham a Bíblia do jeito que a gente tem hoje, completa, né? Antigo e Novo Testamento. Até uma certa parte, eles tinham o Antigo Testamento. Então, quer dizer, eles não tinham essa bênção maravilhosa que nós temos hoje. Todo ali, plano de Deus, né, para a vida do homem, está tudo ali. Nós temos assim, ao nosso dispor, né? Então Deus nos fala agora através do quê? Através do seu Filho Jesus, que é a palavra de Deus, né? Isso vem diretamente do seu Filho, que é Jesus. Então a gente vê aqui, nessa passagem também, que o autor, eu vou falar autor porque eu sempre acreditei que seria Paulo, né, o autor da carta de Hebreus. Mas existem assim, muitas controvérsias, né, por causa do estilo e tal. Isso não importa, né? Está na Bíblia, né? Foi inspirada por Deus. Então o autor aqui começa assim exaltando a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele declara que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias ele nos fala por meio do seu Filho Jesus, né? Pelo Filho de Deus. E agora ele está mostrando, né, que o Filho de Deus é superior aos anjos, né? O Filho de Deus é a expressão exata de Deus, né? O Filho é o espelho, a expressão do seu Pai, não é isso? E Jesus representa toda a divindade de Deus, nós sabemos disso, né? E Jesus, ele é superior aos anjos, né, aos profetas, a todos, né, que existiram e irão existir. Ele é superior em justiça e santidade. E ele veio ao mundo, né, foi tentado em tudo. O diabo o tentou em todas as maneiras. Jesus sofreu ali no Getsemane, né, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque nem a morte não pôde contê-lo, né? Pôde conter Jesus. Isso é maravilhoso. Então, se você fica querendo buscar no passado, né? Jó já falou que Deus falava de uma maneira, né, assombrosa, né? Voz de trovão. Você quer ouvir trovão? Trovoada, né? Não é por aí. Quer ouvir a Deus? Vai ler a Bíblia. Amém? A próxima pergunta está: se ninguém deve tomar a honra por si mesmo para ser sacerdote, o que deve acontecer? Ainda no livro de Hebreus. E a resposta é Hebreus 5:4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Um pouquinho do contexto aqui, que na época que Hebreus foi escrita, né, os judeus já não estavam seguindo a tradição, aquela ordenança que Deus tinha colocado ali para eles,
de ser o sumo sacerdote sempre da linhagem de Arão. O sumo sacerdote deveria ser da linhagem de Arão. Isso já não estava existindo mais, né? Por isso que o autor aqui está reafirmando, né, que o chamado de Deus era como tinha sido com Arão, como tinha acontecido com Arão, né? A gente vê isso muito claramente na Bíblia, no Velho Testamento. É isso? E o pastor faz uma analogia aqui, porque essa carta, essa passagem, ela é escrita para os judeus, né? Para os judeus. Mas nós temos que tirar a lição para a nossa vida também. E o pastor Orlando faz uma analogia aqui com o chamado para o sumo sacerdócio, que deveria ser lá da linhagem de Arão, para o chamado para o ministério pastoral aqui nos nossos dias. Da mesma maneira que não se deveria o lugar do sumo sacerdote ser usurpado por alguém que não era da linhagem de Arão, a mesma coisa acontece com o ministério pastoral. Muitas pessoas vão e usurpam esse lugar, né? Se declara pastor. Começa a ver pastores bem-sucedidos aí, né, com seus carrões, suas mansões, avião, né, até avião, e acha que aquilo é a melhor profissão do mundo, né? Então se autodenomina aí pastor, né? Presbíteros, bispos, apóstolos. Só falta aparecer um aí se autodenominando Jesus, mas já tem, né? Até isso já tem. Só misericórdia de Deus, né? Então essa analogia que o pastor Orlando faz aqui é muito pertinente, né? Ninguém tem que se autoproclamar pastor, pastora, né? Nada disso, entendeu? Se você teve o chamado de Deus, você vai se preparar para isso, né? Hoje nós temos aí escolas, né, seminários maravilhosos que você vai aprender mais das coisas de Deus para poder trabalhar na obra, né? Porque não basta o chamado, né? A gente vê isso muito claramente na Bíblia, né? Jesus deu um seminário, né, para aqueles apóstolos lá durante 3 anos. Eles ficaram ali aprendendo com Jesus. Paulo, depois que foi, né, chamado por Cristo, se converteu, no outro dia ele foi mandado para fazer a obra missionária. Não. Ele ficou lá aprendendo, né? Barnabé e outros lá, anos, 3 ou 4 anos lá aprendendo. O próprio Paulo, quando foi para Listra, aquelas cidades lá, ele ficou ensinando, ele criou um seminário lá para ensinar as pessoas. Então, quando as pessoas eram chamadas ali, eles iam aprender. Então não fica achando que Deus vai te chamar, te deu chamado para ser pastor e você vai começar a trabalhar sem o mínimo de preparo, não. As coisas de Deus não podem ser de qualquer maneira, não, né? Então, da mesma maneira que o livro de Hebreus, né, chama a atenção aqui daqueles que estavam usurpando o lugar do sumo sacerdote, ela também está, né, dizendo hoje em dia, se você não tem o chamado de Deus, sai fora. Que isso aqui não é lugar de oportunistas, né? Mas também aqui o livro de Hebreus, ele sempre, né, nos mostrando, nos ensinando, e ele deixa bem claro aqui que Jesus é muito superior aos profetas, né, aos anjos, a Moisés, a Josué, é isso? E o Espírito Santo aqui, através, né, daquelas pessoas, né, que foram ali instruídas, né, por Deus, eles nos mostram e deixaram registrado aqui que a superioridade de Cristo, até sobre o sumo sacerdote Josué. Cristo, né? Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Cristo tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser a figura central da vida do cristão, né? E não só da vida do cristão, da vida de cada indivíduo aí, né? Se você quer ter paz, né, quer ter uma perspectiva positiva na sua vida, coisas concretas, né, para a sua existência, sua passagem aqui por essa terra, você tem que olhar para Cristo. E aí você vai ter paz, né? Você vai ter um norte, uma esperança na vida. Entendeu? Na sua existência aqui, não vai ser uma coisa qualquer. Amém? A próxima pergunta ainda está no livro de Hebreus.
Quando percebemos que se aproxima aquele dia, que conselho nos é dado pelo autor aos Hebreus? A resposta está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as boas estações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o pastor nos coloca aqui com muita propriedade aqui, que essa eminente volta do Senhor Jesus, que é mencionada aqui várias e várias vezes no Novo Testamento, que esse autor aqui, aos Hebreus, está nos aconselhando a nos mantermos assim, reunidos como igreja de Cristo. Nós não devemos abandonar essa prática das reuniões, o congregar, estar junto. Isso é importante para a vida do cristão. O pastor entende que quando Cristo for levar a sua igreja, ele não levaria alguém individualmente. Essa é a visão do pastor. Que alguém desigrejado aí, por opção, por vontade própria, está se colocando aí numa situação de risco, de ser deixado para trás. Porque ele vai estar isolado, ele vai estar fora do corpo ali. Essa carta de Hebreus, ela foi escrita para os judeus, aqueles judeus que tinham acabado de se converter ali. E esses judeus, eles começaram a sofrer muitas perseguições, justamente porque eles se converteram. E essas perseguições estavam se atrapalhando eles a viver, a comprar, fazer seus negócios. Os judeus não estavam negociando mais com os cristãos, estavam perseguindo. Então, muitos cristãos ali, novos convertidos, estavam abandonando a igreja. Estavam voltando ou para suas práticas lá judaicas, ou não, ou mesmo ficando em casa. Mas eles estavam fugindo do cristianismo justamente porque era uma perseguição assim em alta escala. E esses irmãos começaram a se esfriar, a cair na fé. Não é isso? Então, o Hebreus aqui, a carta está falando isso, para que esses irmãos não abandonassem as suas congregações. E nessa passagem a gente pode ver que 3 lições que Paulo nos dá para nossas vidas. Vida de hoje, não para aqueles hebreus de 2000 anos atrás, mas para a nossa vida hoje. Que a gente, primeiro ponto, nunca deve deixar de congregar regularmente. Sem motivo nenhum. Não vou na igreja porque eu não quero ir na igreja. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Porque ele diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. O dia está chegando, o dia da volta de Jesus está chegando. Então, a gente não pode ser como aqueles hebreus, porque qualquer problema, a gente vem, desanima e já abandona a congregação. O irmão olhou para a gente cara feia e abandona a congregação. Você quer trabalhar, quer cantar lá no louvor, o Juninho não te coloca para cantar no louvor, você abandona a congregação para poder cantar em outra igreja. Quem falou para você que você vai viver num mar de rosa na sua congregação? Cristo nunca falou isso, pelo contrário. Falou que aqui a gente teria tribulações, mas para a gente ter bom ânimo. Mas isso é tribulação em tudo quanto é lugar, até dentro da igreja. Mas ele venceu o mundo, e nós também venceríamos. Então a gente tem que entender que essas provações que a gente passa nessa terra, ela tem um lado assim positivo. Porque quando a gente se mantém firme ali, no meio dessas aflições, dos problemas, nós estamos dando chance de Deus realizar a obra dele em nossas vidas. Não é isso? É exatamente assim. A gente for lá no livro de Tiago, Tiago fala isso. Ele diz lá, em Tiago 1, de 1 a 3, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago está falando aqui, nos problemas e tribulações que você vai crescer espiritualmente. E 1 Pedro 5,9 diz, há uma urgente necessidade de perseverarmos e estar na casa do Senhor, pois as lutas atingem a todos os cristãos,
Você está com vitimismo, mimimi, achando que só contigo que os problemas vêm? Não. Né? Aqui, todos os cristãos passam isso, não é isso? Então, o cristão não pode deixar de congregar por causa das adversidades. Né? Porque se ele fizer isso, só vai aumentar os seus problemas. Tá certo? Segundo ponto, o cristão nunca deve deixar de estudar a Bíblia, de adquirir conhecimento bíblico. E Hebreus 5:11 já diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Que coisa! Parece que Hebreus está olhando para nós hoje assim, está falando. O 12 fala: embora a essa altura já devesse ser mestre, preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quer dizer, a gente está na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e continuamos com as mesmas dúvidas, fazendo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. Nós estamos nos esforçando para aprender? Não está. É claro que a gente não conhece nada da Bíblia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não entende nada. Não conhece nada. Mas, pelo amor de Deus, o básico, né, da palavra de Deus, a gente tem que saber. Né? Nós temos que nos esforçar para aprender. Né? Então, isso é uma grande lição. O terceiro ponto. O cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Né? Qual é o nosso exemplo de vida? Qual é o nosso norte? Para quem a gente tem que olhar? Sempre. É a Cristo. Nós vamos olhar para quem? Para líderes, homens, né? Que é Cristo, não é isso? Então aqui a palavra era para os judeus que a gente tinha que perseverar, estar firme e olhando para Cristo. Está falando para nós hoje. Né? A gente tem que olhar para Cristo, nos espelharmos em Cristo, não é isso? Então essa mensagem de Hebreus lá para os cristãos, né, daquela época, da igreja primitiva, ela continua tendo o mesmo valor para todos os cristãos de hoje. Né? Que nós devemos nos esforçar em seguir o exemplo de Cristo. Pois em tudo ele foi vencedor. Por isso, um dos mais importantes dos ensinamentos aqui do autor é que todos os cristãos devem seguir o exemplo de Cristo para ter uma vida vitoriosa. Nós devemos sempre olhar na direção certa. Né? E olhar na direção certa é fixar nossos olhos em Cristo. Amém? Então a gente precisa ser assim, frequente na igreja, onde a gente congrega. Né? Só assim a gente vai aprender a palavra de Deus e no tempo certo Deus vai nos levantar para fazer a obra dele. Né? Seguindo sempre o exemplo de Jesus. Que Jesus é o nosso referencial para a nossa vida e a vida de todo cristão. Amém? Então que nós não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Muito menos sem motivo aparente. O estudo dessa semana encerrou. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima semana, se assim